Olá, colega do direito. Hoje vamos escrever uma queixa-crime do zero. A queixa-crime nada mais é do que uma petição inicial nos casos em que a apuração, aquela persecução penal, se procede mediante iniciativa privada, seja porque o Código Penal assim determina, seja porque houve uma inércia do Ministério Público. E vale a pena lembrar que, para o advogado oferecer essa ação, o querelante deve ter assinado uma procuração outorgando poderes específicos para o advogado para oferecer a queixa-crime. Também vale a pena lembrar que o prazo para oferecer a queixa-crime é de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Então, qual seria o nosso primeiro passo? Seria o endereçamento. Então, o escritor da peça vai ter que analisar qual vai ser a competência, para onde vai ser endereçado. Então, se for um crime comum, vai ser endereçado para o juízo da vara criminal. Se a infração penal for um crime de menor potencial ofensivo ou uma contravenção penal, então nossa peça terá que ser direcionada ao juiz supervisor do Juizado Especial Criminal. Então, fazendo endereçamento aqui, ó. Feito o endereçamento, a gente passa para a qualificação das partes. Denominação que se dá nesses casos de ação penal de iniciativa privada para as partes é querelante e querelado. Então, quem é o querelante? É o autor daquela ação penal de iniciativa privada. O artigo 30 do Código de Processo Penal fala que ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo caberá intentar ação privada. Então, o querelante pode ser tanto o ofendido quanto quem tem capacidade para representar. A gente coloca querelante, a qualificação completa. Quem tiver dúvida sobre a qualificação pode dar uma olhada no artigo 319 do CPC. Por seu advogado que a esta subscreve, cujo instrumento de procuração com poderes especiais segue em anexo na forma do artigo 44 Código de Processo Penal. O artigo 44 fala o seguinte: tem que ter muita atenção nesse artigo para poder elaborar de forma correta a procuração. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar no instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Vem resposamente perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 30 e 41 do mesmo diploma legal, oferecer queixa-crime, para deixar bem destacado aqui o queixa-crime, em face do querelado e a sua respectiva qualificação completa, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Qual é a estrutura básica da queixa-crime? É o nosso popular FDP, né? Fatos, direito e pedidos. Começando pelos fatos, então, a gente tem que descrever os fatos de maneira pormenorizada, como se fosse uma denúncia. Para o pessoal que tem um pouco mais de prática, que já viu uma denúncia do Ministério Público, vê que o Ministério Público narra aquele fato numa circunstância de tempo e de local, não com o objetivo de argumentar, mas com o objetivo de expor aquele fato criminoso. Vale a pena a gente dar uma olhada no artigo 41 do Código de Processo Penal, até para a gente ter um panorama geral do que deve conter na nossa queixa-crime. Veja, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Muitas vezes a pessoa que escreve aquela peça, ela não tem a qualificação naquela hora do querelado, então ela descreve por meio de esclarecimentos quem seria aquela pessoa. A classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então guardem esse artigo bem guardado. Quem for prestar o exame da ordem, já grife esse artigo que ele é importantíssimo. Então, como exemplo, a gente vai colocando que na data tal, na localidade conhecida
como zona rural do município X, na presença das testemunhas, fato criminoso ao querelante, conforme apurado na investigação. O querelado espalhou boatos públicos que o querelante havia subtraído um carro naquela localidade na noite anterior. São os fatos. Então a gente pula agora para o segundo tópico da nossa peça, do direito. O que será feito no tópico do direito? No direito a gente vai fazer a adaptação dos fatos à norma penal. Então a gente vê pela narrativa descrita nos fatos que está-se diante de um crime de calúnia. Está previsto no artigo 138 do Código Penal. Então, de maneira bem simples, a gente vai amoldar o fato à norma penal. Vê-se que o fato descrito se amolda ao delito de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal. Vê-se que houve ofensa à honra objetiva do querelante. E aí você pode argumentar o porquê daquele fato se adequar à norma, trazer diversos argumentos, pode trazer doutrina, pode trazer jurisprudência para embasar cada vez mais as teses. Inclusive aqui você pode subdividir o tópico do direito em mais tópicos. Por exemplo, você pode abrir um tópico da legitimidade para falar que o querelante ele é representante legal do ofendido. Você pode abrir um tópico também falando do cabimento da ação penal de iniciativa privada, ou pode ainda abrir um tópico para qualquer questão que você entenda pertinente ao caso. Então agora a gente vai para a parte final da nossa peça, que são os pedidos. Tem alguns pedidos que são requisito essencial da nossa queixa-crime, os quais devem estar presentes na nossa peça. Isto posto, requer o recebimento e processamento da presente queixa-crime, a citação do querelado para responder os termos da presente ação penal. E aqui estão os requisitos mais importantes, que é a condenação do querelado nas penas do artigo. Nesse caso nosso aqui é o artigo 138 do Código Penal. A gente ainda pede a produção de todas as provas em direito admitidas, principalmente a oitiva das testemunhas abaixo arroladas. Por fim, a gente requer que seja fixado o mínimo de indenização, conforme o artigo 387 do Código de Processo Penal. Termos em que pede deferimento, local, data, a OAB do advogado e a seccional em que ele assina. Aqui é importante centralizar tudo para ficar mais estética a peça. Logo abaixo a gente vai colocar o rol testemunhal, testemunha 1, qualificação completa e assim por diante. Então, pessoal, essa é a nossa queixa-crime, nosso modelo. Lembrando que cada pessoa tem uma maneira diferente de escrever, mas o que foi feito aqui pode ser utilizado no geral, pode ser utilizado inclusive no exame de ordem. Tem todos os requisitos legais de uma peça. Se você gostou desse trabalho, curte o vídeo e se esse trabalho te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima.